Olá, Yankees, tudo bem? Nos encontramos novamente, como vocês estão? Bom, semana passada, nós dando continuidade ao tema Next, alcançando o próximo nível, nós falamos sobre os sonhos de José, né? Como ele foi, o porquê ele foi vendido pelos irmãos, como José foi parar lá no Egito e como a Bíblia mostra que Deus estava com José. Nós falamos também sobre como José foi parar lá na prisão e como ele se tornou lá o responsável pela prisão, né? Revelando o sonho lá pro copeiro-chefe, pro padeiro-chefe do faraó. E hoje nós vamos dar continuidade, né? Falando sobre a ascensão de José e uma virtude dele que era a paciência. Porque nós vimos ali na Bíblia, no capítulo 40, quando José revela o sonho do copeiro e do padeiro, lá ele fala para o copeiro: em 3 dias você estará lá servindo ao faraó. E lembre-se de mim quando você estiver lá. E continuando o texto, a gente vê que passaram-se 2 anos até que faraó teve um sonho perturbador, né? Aquele sonho das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas, das 7 espigas bonitas e das 7 espigas mirradas, o que perturbou o coração de faraó, e ele não conseguiu interpretar o sonho, procurou sábios, magos, e ninguém sabia interpretar esse sonho. Aí foi quando o copeiro-chefe se lembrou de que José lá na prisão tinha revelado o sonho dele, e aí ele fala para faraó: ó, tem um cara lá que eu conheci lá na prisão que revelou o meu sonho e se cumpriu, né? Se o senhor quiser, vamos chamá-lo aqui. E foi o que aconteceu. O faraó chama José até a presença dele e fala: você é a pessoa que adivinha, que tem a revelação de sonhos? E José falou assim: se meu Deus me permitir, se Deus me usar, será revelado o seu sonho. E aí ele conta para José o sonho dele e José interpreta, né? Todos nós que conhecemos a Bíblia sabemos o que significava esse sonho das 7 vacas gordas e magras e das 7 espigas, né? Que era um tempo de fartura, de 7 anos de fartura no Egito e em toda a terra, e depois, consequentemente, 7 anos de escassez, né? De fome, de falta de alimento. Mas, por que eu falei em ascensão de José? Porque José, quando revela esse sonho para Faraó, ele fala para Faraó: são 7 anos de fartura e depois disso virão 7 anos de escassez. Então eu aconselho o Faraó a procurar um homem sábio que possa administrar todo o ganho, toda a colheita desses 7 anos de fartura, né? Para deixar aí para que nos 7 anos que virão de sequidão tenhamos mantimento aí para poder passar esses 7 anos de boa, né? E aí Faraó, vendo que José era um homem sábio, ele falou: então você é o cara que eu vou pegar aí para então administrar essas colheitas e esses 7 anos de fartura aqui. E aí então ocorre essa ascensão. José, ele passa a ser governador instituído por Faraó para cuidar de todos os bens ali do Egito. E José, com sabedoria, começa então a exercer esse chamado para ser governador ali do Egito, né? E ainda de prêmio ainda ganhou uma esposa e filhos. E ali José abasteceu de tal forma o Egito que ali, além dele se suprir, ele supriu outros povos, né? Outras tribos vinham até o Egito para comprar mantimentos. E foi aí num dia desses, um belo dia, que os irmãos de José, a família de José veio diante dele, né?
comprar alimentos. E quando os irmãos de José chegaram diante dele, ele imediatamente reconheceu seus irmãos, né? E aí ele ficou comovido, claro, né? Depois de tantos anos ver ali os irmãos. E só que ele não se revelou aos irmãos. Os irmãos não reconheceram ele, né? Porque a última vez que os irmãos viram, ele era um rapaz de 17 anos, né? E ali ele estava como um governador, um homem feito. E os irmãos não reconheceram José. E José fez prova dos irmãos ali, porque ele queria saber se o pai dele estava vivo, queria saber, né, como que estava o caráter dos irmãos naquele momento, né? E em meio de toda aquela situação, os irmãos acabaram falando sobre o arrependimento que eles tinham de ter matado, ou de ter vendido o irmão há muitos anos atrás, né? Isso demonstrou que eles tinham aquele peso, porque eles achavam que estavam sofrendo castigo por causa disso, né? Então José pede para um deles ficar ali como garantia, porque ele quer que traga o irmão mais novo dele, que Jacó teve mais um filho, que é Benjamim, com Rebeca, mãe de José. E aí os irmãos acabam contando isso, e José pede para conhecer esse irmão. E aí ele vende os mantimentos para os irmãos, despede os irmãos e fica com um dos irmãos ali em garantia para que eles voltem, né? Simeão, né? Simeão. E aí, o que a gente vê nesse momento, assim? Um ato de amor e de perdão. Ali já deu para perceber que José estava perdoando os irmãos dele, embora ele não se revelou e não houve um conserto daquela situação. Ele vendeu os alimentos, ele não despediu os irmãos dele com fome. Ele poderia estar irado, poderia mandar, sumam com eles daqui, aniquilem eles daqui, mas ali ele demonstrou um amor, como um amor de Cristo, né? Porque nós, o que nós fazemos? Nós erramos todos os dias, nós desobedecemos a Cristo, nós muitas vezes envergonhamos o nome de Cristo, e Cristo está sempre disposto a nos perdoar, né? Ele sempre nos trata com mansidão, com amor, com ternura, e José foi um exemplo disso. E isso prova como o sangue, família, fala alto, né? Porque José, no coração dele já estava liberando o perdão. Ele ainda não tinha externado isso para os seus irmãos, até porque José, quando foi governador, imposto como governador do Egito, foi mudado o seu nome. E ele, obviamente, também já não falava mais a língua natal dele, ele falava a língua dos egípcios. Então, por isso, os irmãos não o conheceram. E aí se cumpre já o primeiro sonho profético que ele teve. Porque quando os irmãos de José chegam na presença dele, eles se prostam diante de José. Então nós vimos que se cumpriu ali um sonho profético que José teve aos 17 anos, né? E eu pergunto para vocês, que sonhos que Deus tem dado para vocês, ou que Deus já deu lá no passado e que ainda não se cumpriram, né? E por que ainda não se cumpriram esses sonhos? Talvez para muitos de nós alguns sonhos já se cumpriram, graças a Deus, e tem talvez outros que ainda não se cumpriram, e muitas vezes é porque nós estamos impedindo que esses sonhos se concretizem, né? Ou então é porque nós estamos debaixo da graça de Deus, estamos debaixo da soberania dele, e é ele que determina o tempo, né, para que os nossos sonhos se cumpram, né? Porque o homem faz planos, mas quem executa é Deus, né? Então, para que a gente pense assim, não deixe nossos sonhos morrerem, principalmente aqueles sonhos que Deus tem nos dado, não podemos deixar morrer. Devemos trazer de volta e colocar na presença do Senhor e perguntar para Deus, Senhor, por que esses sonhos ainda não se cumpriram na minha vida? Né? Que a gente possa refletir sobre isso e pensar a respeito dessa questão dos sonhos que Deus tem plantado em nosso coração, para que a gente possa alcançar o próximo nível. E também nós vimos algo importante, José estava com o coração contrito quando ele viu os irmãos dele. Então ele já tinha, eu creio que ele já tinha liberado o perdão ali naquele momento, quando ele viu os irmãos, né? E talvez a falta de perdão muitas vezes impedem que os sonhos de Deus se concretizem, né? Principalmente quando pessoas próximas de nós nos machucam, né? Às vezes pessoas do nosso sangue, da família, nos machucam e parece que é tão difícil perdoar, né? É mais fácil você perdoar uma pessoa estranha, uma pessoa que você não tem um convívio próximo, do que perdoar aquele teu irmão, às vezes um pai, uma mãe, um filho que faz algo contra você.
Mas, assim como José nos dá exemplo, nós também temos que ser exemplos de cristão. O Senhor nos perdoou. Né? Deus enviou seu Filho para que morresse em nosso lugar, para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, quem somos nós para não perdoar? Né? E que isso seja um exemplo também para nós, para que a gente possa realmente sair do nível que a gente está e alcançar um próximo nível. Amém? Que você fique durante essa semana pensando sobre isso. Né? Talvez você tenha que perdoar alguém. Peça para que Deus traga a memória, Senhor, sonda o meu coração. Vê ainda no meu coração se há alguma mágoa de alguém que eu precisa liberar perdão e talvez até ir até essa pessoa e pedir perdão para ela. Né? Muitas vezes a gente acha, mas não fui eu que errei. Mas a gente tem que pedir perdão, porque ficou uma mágoa no nosso coração e isso precisa sair de dentro de nós. E você vai ver como é importante quando a gente externa isso, quando a gente libera perdão, quando a gente pede perdão. Amém, meus queridos? A gente se encontra aí na próxima semana, tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau, tchau.